No decorrer da vida, fazemos ou ouvimos perguntas que às vezes nos incomodam. A dúvida e a certeza parecem estar próximas da nossa jornada. Como dizia Benjamin Constant, sou demasiado cético para ser incrédulo. Tem um conto do Oriente Médio de autor desconhecido que diz mais ou menos assim: a verdade e a mentira foram tomar banho no rio, despiram-se e entraram nas águas. A mentira, enganosa como sempre, saiu primeiro e vestiu-se as vestes da verdade. As pessoas preferiram acreditar na mentira disfarçada com as vestes da verdade do que a própria verdade nua e crua. Você já deve ter ouvido falar de Sócrates, Shakespeare, Maomé, Buda, Jesus. Você acha que eles realmente existiram? Você talvez se perguntou em alguma ocasião: é possível demonstrar que Jesus existiu? É possível que alguém tenha lhe perguntado: a existência de Jesus está comprovada cientificamente? O que você acha? Antes de responder a isso, precisamos saber a diferença entre uma prova científica e uma prova histórica. A diferença é muita. A prova científica é a demonstração de algo. Como podemos demonstrar isso? É simples. Se repete diversas vezes o mesmo evento na presença da pessoa que questionou o fato. Essa prova tem que ser realizada num ambiente controlado, diversas vezes, e temos que obter os mesmos resultados. Tem que ser possível fazer as observações, documentar os dados, verificar de forma clara a veracidade ou a não veracidade daquela hipótese. A hipótese é aquilo que o cientista acha que vai demonstrar, então ele faz uma primeira hipótese. Essa primeira hipótese temos como verificar com experimentos, observações, e no fim dessas observações, então nós vamos saber se aquela hipótese, aquela possibilidade é cientificamente, diríamos, demonstrada, aí nós chegaremos a uma teoria. Uma teoria, depois de muitas vezes verificada, poderíamos chegar a uma lei. Um bom exemplo de prova científica é a que realizou o eminente cientista francês Louis Pasteur. Desde tempos muito antigos era considerado que os vermes, por exemplo, numa carne de decomposição, os vermes, aquelas larvas, elas se originavam na própria carne. Era como se chamava a geração espontânea, quer dizer, eram criados seres vivos de uma carne em decomposição. Ninguém tinha feito prova científica disso, mas era uma coisa evidente, Deixava a carne, passava uns dias e tinha as larvas. Inclusive alguém fez a prova, não lembro agora o nome, de deixar, por exemplo, umas roupas sujas com trigo, algumas coisas, depois de alguns dias tinha gerado muitos vermes, inclusive ratinhos. Então, essa era a crença da comunidade científica. Mas em 1864, Pasteur, creio que foi no Instituto Francês, lá em Paris, ele fez diversas demonstrações científicas. Ele partiu de uma hipótese. Qual é a hipótese? Que esses vermes não se formavam da própria carne que estava em decomposição, sino que elas vinham pelo ar, através de micro-organismos. Nós podemos entender isso. Uma mosca chega na carne, coloca uns ovinhos e depois aparecem as larvas. Só que Pasteur demonstrou que tinha muitos micro-organismos no ar. Então ele usou 2 recipientes, chama-se pescoço de cisne. E com eles ele demonstrou que aquele recipiente que o ar não entrava, através daquele pescoço, o ar não entrava,
não se formavam micro-organismos. Enquanto o outro, que ele cortou, né? Entrou o ar e logo apareceram os micro-organismos. É interessante que a demonstração foi além disso. Foi perto de um ano que esteve aquele recipiente e não formou micro-organismos. Então isso que foi diversas vezes, repetidas vezes demonstrado, acabou sendo uma lei, que é a chamada lei da biogênese, que é muito importante, que é aquela que diz: só a vida cria vida. A prova histórica é muito diferente. Se baseia em demonstrar que algo é fato sem deixar qualquer sombra de dúvida, pelo peso das evidências, por meio de testemunhos orais, testemunhos escritos, exibição de objetos comprovantes. Se o método científico fosse o único meio de provar os fatos, você não poderia provar, por exemplo, que almoçou ontem. Não há como repetir esse evento dentro de um ambiente controlado. Não temos como voltar ao dia de ontem para de novo repetir o evento do almoço. É um absurdo. Mas, pelo método histórico, é simples. Vamos supor que você foi a um restaurante, então o investigador que está buscando provas pode ir até este restaurante, perguntar aos garçons, buscar outra testemunha como alguma pessoa que comeu no mesmo dia, ao mesmo tempo. Pode ser apresentado o ticket da compra, se foi o pagamento, por exemplo, por cartão, também buscar o extrato bancário e assim por diante. É o mesmo procedimento que o juiz vai seguir, um advogado, num assunto qualquer, para demonstrar a culpabilidade ou a inocência de uma pessoa. Fica então evidente que para provar a veracidade histórica de Jesus, não podemos usar o método científico. Precisamos obter testemunhos orais, testemunhos escritos e ter objetos que comprovam os fatos. Nessa linha de raciocínio, podemos considerar os textos bíblicos confiáveis? Os livros do Novo Testamento oferecem as fontes diretas de informações acerca de Jesus de Nazaré. Os críticos, nos últimos 2 séculos, têm atacado a confiabilidade dos documentos bíblicos, alegando uma suposta carência de fundamentos históricos ou contradição com as descobertas e pesquisas arqueológicas. O grande problema desses supostos evangelhos perdidos é a sua datação tardia, pois os melhores dentre eles são seguramente após o 2º século da era cristã, além de normalmente serem específicos de uma comunidade local dissidente e não eram adotadas pela maioria das igrejas cristãs. Por isso, são insuficientes para oferecer uma tradição confiável de que esses textos fossem conhecidos e lidos pela igreja primitiva. A crítica que procura destacar o intervalo de tempo entre os fatos narrados acerca de Jesus e sua posterior documentação pelos escritores do Novo Testamento torna-se ainda mais insignificante quando se constata que a maioria dos livros sagrados e epístolas foram redigidas entre 2 e 4 décadas após o ministério terreno de Jesus. O certo é que essas descobertas arqueológicas, inclusive as do século XX, confirmaram ainda mais a exatidão dos manuscritos do Novo Testamento. São documentos em papiros, como os de John Rylands, datados de 130, os de Chester Beach, datados de 155, e os papiros de Budmer, datados de 200 da era cristã. Documentos tão sediços que fazem uma ponte entre os tempos de Jesus e os manuscritos posteriores. Pode-se afirmar que não existe base sólida para datar qualquer livro canônico do Novo Testamento no momento posterior ao ano 100 da era cristã.
Convém destacar que a cultura judaica era altamente zelosa por repassar os ensinos dos mestres às gerações posteriores, e que as lições dos sábios eram memorizadas por seus discípulos. Um bom aluno era como uma cisterna emplastrada que não perde uma única gota, conforme consta no Pirkei Avot da Mishnah. Reivindicações dramáticas e fantasiosas, como as do livro O Código da Vinci, de Dan Brown, acabam sendo consideradas como teses para aqueles que se esquecem que o livro pertence ao gênero da ficção. Como, por exemplo, a seguinte afirmativa: mais de 80 evangelhos foram considerados para fazer parte do Novo Testamento. No entanto, relativamente poucos foram escolhidos para ser incluídos, entre eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Ora, críticas baseadas na mera desconfiança, sem lastro ou um mínimo de indício de provas, não passam de meras acusações, se confrontadas com a seriedade que deve nortear toda a pesquisa. A prova bibliográfica examina a transmissão textual, quer dizer, um texto foi transmitido através do tempo. E esse documento antigo chega até nós, não chega ao original, porque era suporte muito fraco e então vai se perdendo, né? Então era necessário estar sempre recopiando. Os copistas, os escribas da antiguidade eram pessoas com boa letra que tinham que ser muito fiéis ao original. Eles escreviam palavra por palavra. Por exemplo, os copistas judeus que escreviam e transmitiam a Bíblia era uma profissão e eles tinham que ter um tempo muito profissional, como, por exemplo, um caminhoneiro hoje com um tacógrafo, que ele não pode dirigir, perdoa o meu português de novo, não podiam dirigir muito tempo porque eles ficam cansados, podem ter um acidente. Então os copistas eram assim, eles eram muito estritos. Um erro era entendido como pecado. Lembro que em 100 mil letras, não podia ter mais de 7 erros de letra, não de palavras. Porque era importante a preservação do original. Mas esse original era frágil, então tinha que estar sempre recopiando. Não existia fotocópia, não existia fotografia, não existia sistemas digitais, então era só na mão. A imprenta não chegou até o Renascimento. 1500, Gutenberg fez a primeira edição de livros, curiosamente foi a Bíblia. É interessante o fato, não é, Udato? Mas, voltando ao assunto. Então, de que maneira, então, chegam para nós os originais antigos? Chegam em cópias, porque o original, ele se foi perdendo com o tempo. Então, a riqueza dos manuscritos, textos, suportes escritos à mão do Novo Testamento é inigualável. Por exemplo, vamos falar de Aristóteles, um filósofo muito reconhecido no mundo, né? Ele escreveu a sua Poética por volta de 343 a.C. No entanto, a cópia mais antiga que temos é do ano, 1100 depois de Cristo. Quer dizer, que existiu uma lacuna, existiu um intervalo de tempo de 1400 anos, desde o dia que Aristóteles escreveu a sua Poética, ou aquelas semanas no seu tempo que ele demorou, aquela época, até a cópia mais antiga. As outras foram se perdendo, né? Então chegaram cópias escritas, copiadas 1400 anos depois. Além disso, desse texto de Aristóteles, na atualidade, só existem conhecidos quantas cópias? 49. Estou falando de uma personagem bem conhecida do passado, bem considerada nas universidades, e não se duvida
da existência dele. Mas quando se trata dos manuscritos do Novo Testamento, a abundância de material é simplesmente gigantesca. É mais do que notável, eu diria espetacular, em comparação com não só Aristóteles, mas qualquer outra obra da antiguidade. Na Espanha, nós chamaríamos isso de ganhar por goleada. Não sei se existe essa expressão no Brasil. Agora, não lembro exatamente o número de manuscritos que temos na atualidade, verificados, do Novo Testamento, mas é mais de 20 mil. Estou dizendo menos. É mais de 20 mil. E o máximo de tempo entre que foram escritos e a cópia mais antiga, talvez um pouco complicado, eu gostaria que ficasse claro, entre que foram escritos e as cópias escritas não tem mais de 70 anos. Aqui tem mais, é 70. Mas tem muitas que tem menos. Por exemplo, no caso de alguns textos do apóstolo João, entre que João escreveu e a cópia mais antiga, é um papyrus conhecido, agora não lembro o nome, P52, não, é um nome assim. Quanto tempo passou? Menos de 30 anos. Então, vamos lembrando, a Poética de Aristóteles, temos 49 exemplares, e entre que foram escritos e a cópia mais antiga, passaram 1400 anos. Do Novo Testamento, temos mais de 20 mil, e entre que foram escritos e a cópia mais antiga, o máximo são 70, mas tem algumas de 30 anos. É interessante que ninguém questione a veracidade histórica dos textos de Aristóteles. Haja tantas vozes pretendendo questionar, porque não é questionar de verdade. Ninguém pode questionar historicamente. Quem questiona é porque não sabe, porque não gosta, porque não quer, porque ele simplesmente odeia, entende? Então coloca aqui as suas preferências, suas ideias, o seu ateísmo, e cada um é livre de fazer, mas não é história, não é sério, porque questionar a veracidade histórica de Jesus de Nazaré não tem base nenhuma. Desculpa, porque hoje aqui não temos tempo, mas é um assunto muito interessante para refletir. Ficou claro que não existem evidências a favor de quem nega a historicidade de Jesus. Negar a sua veracidade histórica é puro preconceito, é ignorância. E por quê? Porque nenhum homem da antiguidade pode ser tão bem comprovado como Jesus de Nazaré. Diversos historiadores honestos, mesmo sendo ateus, não tiveram a coragem de negar a historicidade de Jesus, porque ele é historicamente inquestionável. Se Jesus não pudesse ser demonstrado historicamente, então nenhum homem da antiguidade poderia ser considerado histórico. Mas quais são essas evidências tão claras da historicidade de Jesus? Continuaremos no próximo vídeo.